Quais são as mais maléficas medicinas alternativas atualmente? Hoje, infelizmente, tem muita confusão nesse ponto das medicinas. Já a palavra medicinas nos deve deixar um pouco nervosos, porque no fundo estamos já fazendo uma distinção entre a medicina e as medicinas. As medicinas normalmente são as medicinas alternativas. Hoje também se usa o termo terapias alternativas. E eu gosto de, antes de entrar na lista, muitas vezes as pessoas perguntam sobre uma em concreto. Padre, o reiki pode? A homeopatia pode? Tudo isso, não é? As pessoas perguntam muitas concretas, mas eu penso que é importante fazermos uma reflexão um pouco mais acima, mais genérica, porque são coisas que se aplicam a todas. Então, o conceito de terapia alternativa ou de medicina alternativa é um conceito problemático, levanta muitas questões. Por que chamamos a essas terapias ou essas medicinas alternativas? Porque elas não foram capazes, até hoje, de justificar a sua validade do ponto de vista científico. Essa afirmação é importante. As terapias alternativas, as medicinas alternativas, não foram capazes de demonstrar a sua eficácia do ponto de vista científico. Então, se não foram capazes, por isso os médicos dizem, mas isso não tem nenhum fundamento. Os cientistas dizem, essas terapias não têm nenhum fundamento. Então acontece duas ou três consequências. Uma é, tem duas grandes possibilidades. Uma são simples modos de se aproveitar do sofrimento alheio. No fundo, algumas não passam de uma simples burla, um simples engano. Pessoas estão sofrendo, muitas vezes as suas doenças não têm uma solução imediata, muitas vezes a medicina não tem solução para os seus casos e elas, porque estão sofrendo, estão dispostas a tentar outras soluções. E então, por causa desse seu sofrimento, sem pensar muito, se lançam nas medicinas alternativas. O que elas querem verdadeiramente é terminar com o seu sofrimento. Então, muitas dessas medicinas alternativas se aproveitam do sofrimento alheio e não passam de mentiras. É balela. Então, cuidado. E por isso não tem nenhuma eficácia. Você gasta o tempo, você gasta o seu dinheiro e não tem nenhuma eficácia. Segundo grupo dessas medicinas alternativas tem todas aquelas que têm aparentemente alguma eficácia, porque do ponto de vista espiritual o demônio está atuando através dos terapeutas. Faço um exemplo já, o reiki. Cá no Brasil já todo mundo ouviu falar, penso eu. Suposta cura pela imposição das mãos, invocação dos mestres do reiki, que ninguém sabe bem quem são. A energia do cosmos vai curar você. O doutor do hospital não conseguiu curar você, mas você vai no consultório e o mestre do reiki vai impor as mãos e vai curar você. Isto invocando essas forças, esses mestres do reiki. Isto é uma forma de magia branca. Você está invocando forças ocultas para curar uma doença. Isto é um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses. Se você é católico e você está doente,
eu sempre digo, tem duas coisas que você deve fazer se for uma doença grave. Você vai ao médico e você vai ao sacerdote e pede a unção dos doentes, um dos 7 sacramentos. Se você vai no Reiki, o que você está dizendo? Jesus, os seus sacramentos não me resolvem os problemas. A unção dos doentes não é aquilo que me ajuda, mas essa invocação dessas forças obscuras que o mestre do Reiki faz. Tenho vários casos nos exorcismos de pessoas que se envolveram no Reiki. Agora tenho um caso mais recente, um dos casos mais graves que eu tenho atualmente, é o caso de uma enfermeira que fez o curso do Reiki, fez os 3 níveis do curso, chegou a mestre do Reiki, um caso pesado. Eu falei do Reiki, podia ter falado de outras coisas, homeopatia, tantas outras formas de confiar em forças que tecnicamente os teólogos chamam preternaturais, forças que não têm explicação natural. Ou seja, você está abrindo o seu coração para forças ocultas. Isso é pecado, isso abre a porta ao demônio. Então, cuidado, cuidado. Eu vejo que muitos católicos são presas fáceis para essas medicinas alternativas. Se você vai nesses consultórios e você pergunta às pessoas, você é católico? Sou. Está cheio de católicos. Somos muito ingênuos. Terapia alternativa, não obrigado. Segunda pergunta, padre, quais as causas que mais se têm repetido e que justificam as possessões diabólicas? Faz 11 anos, já fez 11 anos, fez em abril 11 anos que eu fui nomeado exorcista. E nesses 11 anos eu já acompanhei cerca de 400 casos. Dá uma média de um caso cada 10 dias. Cada 10 dias que passa, surge um novo caso. E desses 400 casos, a grande maioria, eu diria talvez 80, 90%, são casos de pessoas que são vítimas de um malefício, vítimas de uma bruxaria, vítimas de magia negra. São pessoas, em geral, batizadas, católicos não praticantes, pessoas boas, normais, digamos, mas que não vivem na graça de Deus e por isso estão vulneráveis a esses ataques diabólicos. Um cristão que vive na graça de Deus está protegido, vacinado, não tem problema, tranquilo. Mas um cristão ou uma pessoa que não vive na graça de Deus, que vive em pecado, pois a esses o demônio com grande facilidade pode machucar. Então, os malefícios, qual é a causa mais frequente dos malefícios? São no fundo vinganças, invejas no trabalho, vinganças na família, entre familiares, às vezes por causa de coisas materiais, herança, problemas com vizinhos, problemas amorosos, perdeu o namorado se casou com outra, foi fazer uma macumba para destruir o casamento. Então esses são os casos mais frequentes. Desses 400 casos, 80, 90% são casos destes. Pois tem outros casos, um pouco de pessoas que se envolveram no oculto. Elas foram procurar o oculto. E depois se assustaram ou quiseram sair e o demônio não quer largar. Então, essa é um pouco a causa mais frequente. Os malefícios por vingança, por ódio, por inveja. Por inveja também acontece muito lá em Portugal. As pessoas têm inveja porque a sua vizinha tem um trabalho bom, tem uma casa boa. Quando vocês eram crianças, brincavam juntos. E a vida dela deu certo e a sua não. Então, muita gente por maldade faz malefícios.